Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa aula de hoje, né, da nossa disciplina de processo civil, processo de conhecimento. Na aula passada, nós falamos então sobre a teoria geral das provas, né, que nós vimos lá o conceito de prova, as classificações da prova, né? A forma pela qual a prova ela tem a sua atribuição de valor, né? Quanto a esse ponto da aula passada, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Bom, então hoje, tá, nós vamos começar a ver as provas em espécie, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver aí então algumas. Eu acredito que não vá dar para gente, não, como são várias espécies. Eu acredito que na aula de hoje a gente não consiga. A gente conseguir, ótimo, tá? Mas acabei separando o conteúdo aí em duas aulas. A primeira prova, então, que nós vamos ver, né, a primeira espécie de prova, ela é chamada de ata notarial. Então, o artigo 384 do Código de Processo Civil, ele nos conceitua lá o que que vai ser a ata notarial, né? Então, é um documento público que uma parte interessada pode ir até um órgão público, até um tabelião, e pedir para que conste num determinado documento a existência de um fato, né? A legislação ainda fala ali que pode ser objeto dessa ata notarial imagens ou sons. Então, eu recebi, né? Vamos colocar aí, né, se recebeu alguma coisa via áudio do WhatsApp, via foto do WhatsApp, ou até mesmo uma mensagem do WhatsApp que viola, né, a dignidade da pessoa humana, que gera um dano moral. Então, você pode pegar o teu celular e ir até o tabelião, né, até um escrivão, até um cartório, e pedir para que seja colocado em ata, né, que isso seja colocado num documento escrito, que o tabelião ele presenciou aquela situação, né, descrevendo aquela foto, descrevendo aquele áudio, descrevendo aquela mensagem. Um outro exemplo também, tá, que aí talvez possa ficar mais nítido, né? Um amigo meu, ele tinha uma moto e muitas das vezes ele acabava tendo um problema com essa moto. Então, ele pegou ali uma gravação, uma câmera de vídeo, né, que demonstrou ali o problema, que a moto desligou do nada, ele acabou caindo, acabou pegando uma imagem, ele levou essa imagem até o cartório, fez ali uma ata notarial, um documento, é uma prova a mais que demonstra aquela situação, que aquilo lá efetivamente, né, estava descrito naquele vídeo, né, que o tabelião verificou essa situação. Um outro exemplo também, tá, que presenciei num processo uma vez, uma pessoa.
ela foi autuada por uma multa de trânsito por excesso de velocidade. A questão do excesso de velocidade, tem uma resolução do CONTRAN que diz que a placa que avisa da existência do radar tem que estar até uma determinada distância. O que que essa pessoa fez? Ela pegou um servidor, um cartorário, foi até o local, levou uma outra pessoa para medir a distância entre a placa e o radar, e ele, né, foi certificado pelo cartorário que ele verificou que a placa não estava dentro da distância solicitada pela resolução. Né? Vamos colocar aí, não me recordo certinho, mas vamos colocar que tinha que estar a 100 metros, a placa estava a 120 metros, né? Ou seja, fora da distância que tinha que estar. Ah, professor, qual a vantagem de eu fazer uma ata notarial? Só tem que levar o cartório, tem que levar o cartorário até um local, ou tem que levar meu celular, meu e-mail, etc. E ainda tem que pagar para fazer essa ata. É, não vou saber dizer ao certo a vocês qual é o valor dessa ata para ser feito. Tá? Ah, professor, mas eu vou ter muito, é custoso, é trabalhoso. Só que aí você vai ter uma prova, né, um documento público, muito embora, né, a gente tem aí a valoração, livre convencimento motivado, todas as provas elas vão ser valorizadas pelo juiz, mas, né, você já tem aí uma questão de uma prova de um documento público e é dado fé por um servidor, né, por um cartorário ou por algum agente que o cartorário permite ir no seu lugar, e o, essa questão da fé pública, né, vai dar fé, então ali presume-se, tem aquela presunção, como nós falamos na aula passada, né, de um documento público, de ele ter uma presunção de legitimidade, de veracidade. Então, às vezes, vale a pena. Tá? Nós podemos aí utilizar também de um outro instituto, tá? Vários processos, tá? Eu só verifiquei esses dois exemplos práticos, mas eu acredito aí que aqui para frente, no futuro aí, cabe sendo mais usado, tá? Até então, é, a ata notarial não existia no código anterior, né? Então, ela acabava sendo uma prova não, não convencional, não comum, né? Da mesma forma que daí você vai ter, que é feito extrajudicialmente, essa ata notarial, né? De uma forma similar, nós teríamos a inspeção judicial, né, que ela está mais para o final das provas, que aí a inspeção judicial é o juiz indo até um determinado local, o juiz ou, né, algum servidor em seu nome, normalmente um oficial de justiça, para verificar uma determinada situação ou fazer uma reconstituição de um fato. Houve um acidente de trânsito, né? Ah, mas aqui as partes estão discutindo algumas situações, o croquis diz uma situação aqui um pouco diferente, né? As partes não chegam os documentos ficam meio nebulosos, o juiz ele pode fazer o quê? Pode, a requerimento das partes, ou de ofício, mas de ofício é mais difícil, tá? Não é que não possa. Como nós vimos, o juiz é o destinatário da prova, então, ele vendo a necessidade, ele pode, de ofício, determinar uma produção de uma determinada prova, determinar uma inspeção judicial, né, para fazer uma reconstituição daquele fato, daquele acidente de trânsito, ou de um fato delituoso, né, que
expõe aí que gere uma situação de processo civil, ou, né, para ir verificar se uma determinada situação processual efetivamente existe, né? A questão, acho que eu até mencionei com vocês, acho que na aula passada, da questão do oficial de justiça ir até a residência da pessoa quando a pessoa pede um benefício assistencial para verificar a veracidade das alegações, se a pessoa vive na pobreza, miserabilidade, que são requisitos desse benefício, né? Ou se não vive, se as alegações são falseadas, ou pegando ali a renda desse grupo familiar com os custos. Então, o oficial de justiça vai até o local para fazer essa constatação, essa inspeção. Ou até mesmo, né, numa ação, às vezes, de discutindo ali se o município está me cobrando IPTU, mas eu pago ITR, que eu tenho produção rural, eu planto, eu colho, eu vendo, né? Então, pode solicitar que o oficial de justiça vá até um determinado local para verificar se realmente há uma produção rural, se não há, né? Se essa produção ela gera algum lucro, se ela só dá prejuízo, se ali tem, às vezes, algum galpão, é destinação rural, mas tem ali galpões industriais. Então, em tese, desconstituiria essa questão rural, ou, né, diz que tem essa questão da plantação, mas a plantação não existe. Não existe talvez porque se parou de plantar, né? Então, tem todas essas situações que às vezes a melhor saída é ir até o local, né, fazer uma inspeção em loco para verificar exatamente a possível verdade dos fatos. Lembra- Lembrando, pessoal, que, né, nós buscamos com as provas demonstrar, convencer o juiz, principalmente, que é quem vai dar a decisão, que o que eu alego, seja autor ou seja réu, é verdade ou é o mais próximo da verdade. Dentro desse aspecto, então você vai ter essa situação de ir no local. Às vezes é melhor, às vezes é mais prático, né? Menos oneroso, menos custoso. Até aí tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Bom, então aí a segunda modalidade de prova que nós vamos ver hoje, o código chama de exibição de documento ou de coisa. Então, qualquer das partes, né, que eu posso colocar tanto o autor quanto o réu, tem ou pode solicitar que o juiz determine que a outra parte exiba um documento ou exiba uma coisa, né, um documento, papel, um vídeo, uma coisa, pode ser um material mais bem descrito, né, um CD que contém alguma coisa, ou um animal, um carro. Então, nós temos aí que o código permite que uma pessoa requeira, então o próprio código chama de requerente, solicite ao juiz que determine que a outra parte, que o código vai chamar de requerido, apresente ou exiba um determinado documento, uma foto
ou uma coisa, um objeto que está em seu poder. Então, para que eu possa realizar esse pedido, eu preciso preencher alguns requisitos. Então, o artigo 397 do Código de Processo Civil diz que o pedido conterá, né, a individuação do documento ou da coisa. Então, eu tenho que tentar determinar o máximo possível qual é a coisa que eu quero, né, ou qual que é o documento que eu quero. A parte está com um processo que ela retirou, cópias de um processo que ela retirou e o processo foi destruído, então eu quero que ela apresente aquelas provas do processo X, Y, Z, etc. A finalidade, né, então, primeiro objeto, primeira coisa, primeira situação, eu tenho que individualizar a coisa. Segundo, eu tenho que dizer qual é a finalidade. Então, qual é o fato que eu quero provar com esse documento ou com essa coisa? E o terceiro, tá? Que eu demonstre circunstâncias que eu acredite que essa coisa está em posse da parte requerida ou de terceira pessoa. Então, aqui o objeto, né, a minha coisa ou o meu documento, ele pode estar em posse de, da minha parte contrária, pode ser do autor ou do réu. Se o autor requerer, vai estar em posse do réu. Se o réu requerer, vai estar em posse do autor. Ou esse documento ou essa coisa pode estar em posse de uma terceira pessoa alheia ao processo. Então, aí o código vai nos dizer ali no artigo 398 que o requerido ele tem o prazo de 5 dias para que ele dê a sua resposta. Ou que ele apresente a coisa ou o documento, ou que ele peça aí uma dilação de prazo, ou solicite que o autor indique aonde eu vou depositar, onde eu vou colocar esse objeto, essa coisa. Ou, tá, o requerido também pode dizer, neste momento, que é impossível apresentar a coisa ou o documento, porque não está em seu poder. Então, ele vai dizer aqui: olha, excelência, eu não estou com a coisa não está em meu poder, né? O autor pediu que eu apresentasse documentos, só que esses documentos não estão em meu poder, né? Às vezes o autor pode dizer ali que o réu pegou alguns documentos pessoais do autor, né, e não os devolveu. O autor quer que o réu devolva, o réu pode vir e dizer: olha, eu não estou com os documentos. O réu dizendo: olha, não estou com os documentos, o juiz vai dar prazo, tá, para que o requerente, nesse meu exemplo, o autor, traga elementos que comprovem que o requerido, né, que o meu réu, no meu exemplo, está com os documentos. Então, ó, se porventura, tá, o requerido for intimado aí no prazo de 5 dias e ele não fizer
nenhuma manifestação, não vier dizer, eu estou, aonde que a parte que eu entregue tal coisa, que a parte que eu entregue tal documento, né? Ou se ela disser, não estou com o documento está com terceira pessoa, tá? Se ele não fizer nenhuma manifestação dentro do prazo, o juiz vai presumir como verdadeiro. Então ele vai entender como verdadeiro o que a parte queria provar com aquele documento e com aquela coisa, que a parte não refutou estar com ela, não refutou que não poderia apresentar, e nem que disse aonde é que a parte queria que deixasse o documento, ou pedisse prazo para qualquer manifestação. Ou, né, se a parte alegar impossibilidade de apresentar o documento, e o juiz afastar, o juiz julgar ilegítima a fundamentação da parte requerida e, não vou apresentar o documento por algum motivo, o juiz entende que esse algum motivo não é um motivo suficiente, não é um motivo lícito, então ele não aceita, né, os esclarecimentos prestados e como o documento não foi apresentado, ele também vai ter como verdadeiro aqueles fatos que a parte pretendia provar com aquele documento. O juiz pode também, pessoal, ao invés aí de simplesmente ter como verdadeiro, né, a parte ficou inerte, não apresentou o documento, ou disse que ia apresentar e não apresentou, sei lá, pediu um prazo aí de 15 dias para apresentar, não apresentou. O juiz ele pode, então, determinar situações coercitivas que induzem a parte a levar esse documento. Então, se você não apresentar o documento, eu vou aplicar uma multa diária. Se você não apresentar aqui, você vai responder por crime de desobediência de ordem judicial, ou, né, vai se despedir mandado para que faça a apreensão de tal coisa que esteja em poder da outra parte, que a outra parte está se recusando de forma não lícita a apresentar, né? Aí então eu estava falando para vocês se o documento ou se a coisa estivesse em posse da parte contrária. Então a gente ainda estava dentro da relação processual, autor-réu, ou polo ativo, polo passivo, se tiver mais de um autor ou mais de um réu, né, havendo litis consortes. Se, o autor vira e fala assim, excelência, os meus documentos estão com o réu. O réu vira e fala assim, não, eu entreguei para o José. O José não faz parte do processo. O juiz vai citar o, o José no prazo de 15 dias para que o José apresente o documento. Aqui, tá? Se o terceiro se recusar ou disser que não está com ele a coisa ou o objeto, tá? Então, o juiz vai pautar uma audiência especial, tá? O artigo coloca essa audiência no artigo 402, vai ouvir o terceiro, vai ouvir as partes, vai ouvir eventuais testemunhas e vai tomar uma decisão. Aí, se realmente está com A, se está com B, se está com C, os documentos. Aqui também, tá? Se o documento ou a coisa estiver em posse do terceiro, ele vai determinar que o terceiro apresente a coisa ou o documento, podendo também adotar aquelas medidas que eu falei para vocês que ele pode aplicar ao requerido, né, mandar buscar por mandado de apreensão,
aplicar multa diária por descumprimento, é, situação aí também de infração à legislação penal, né? Que a parte está cometendo um crime de desobediência de ordem judicial. Aí, o código vai ter também situações nas quais, né, eu posso me excluir de apresentar o documento ou a coisa. Né? Quando esse documento, essa coisa, se disser a vida pessoal da família, né? Quando disser em relação a expor alguma situação que vai colocar ou a parte ou alguém da sua família em desonra, ou vai demonstrar aí, talvez a prática de um crime, né? Ou, ao contrário, apresentando esse documento, posso colocar minha vida em risco, né? Porque é um documento aí que talvez prova que alguma pessoa que eu conheço, alguém da minha família aí cometeu um crime, ou também eu não sou obrigado a apresentar esse documento se, pelo exercício da profissão, eu tenho que ter sigilo. Então, eu sou um médico, né? A relação médico-paciente é sigilo. Então, em tese, eu não sou obrigado a apresentar esse documento, né? Ou sou um advogado, né? A minha relação advogado-cliente também tem esse sigilo, né? O escritório do advogado é inviolável. O... Aí o código faz uma ressalva se a parte do documento que não pode ser exibido, né, por violar uma dessas situações, e parte do documento não violar essas situações, então a parte pode trazer aos autos, né, exibir no processo apenas aquela parte que não viola qualquer do sigilo da profissão, ou que não viola a questão da vida íntima, vida privada, ou da pessoa, ou de sua família, ou que vai provocar alguma situação de desonra, ou algum crime a ser, em tese, cometido aí. Deixa eu ver se alguém aí tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento aí nessa questão da exibição de documento ou de coisa. Aqui está fazendo uma correlação daí com o Código Civil, né, com a parte da teoria das obrigações. Aqui então seria uma obrigação de entregar, né, ou uma obrigação de fazer, né, fazer exibir o documento em si. Né. Então teria essa situação aí motivada para que o juiz possa colocar essas outras sanções aí coercitivas, né, que obriguem a parte a apresentar, a entregar, a exibir o documento, né, por causa dessa obrigação de entregar ou dessa obrigação de fazer, sob pena aí dessas sanções, né, dessas violações, até essas situações, né, as astraentes, que são as multas diárias, ou as situações mandamentais, coercitivas, né, de busca e apreensão, ou de possível configuração de crime de desobediência, são situações que o próprio código coloca para que eu possa, tá, demonstrar a efetividade da ordem judicial. Senão não adiantaria nada eu dar uma ordem judicial para a pessoa exibir, para a pessoa apresentar, para a pessoa entregar um documento,
Ela não faz, não cumpre, e daí o que acontece? Nada. Então, né, o próprio código coloca essas situações para que a parte seja obrigada, né, já que determinou-se para que ela apresentasse, que ela entregasse, que ela exibisse o documento. Ela não fez, né, ela não cumpriu a ordem judicial, então ela vai ter uma sanção, uma punição por não ter cumprido, porque senão não cumpriria, não ia ter eficácia alguma decisão judicial, ia ser só palavras escritas num papel ou num arquivo, numa mídia digital. Então, aí o próprio código coloca aí para dar essa efetividade, essa eficácia às decisões judiciais. Para que não configurem, né, o que muitos falam, né, o ganhou, mas não levou. Aqui, a gente pode falar né, de exibir aí talvez uma coisa, né, um medicamento, por exemplo. Então, passada aí essa etapa, né, essa espécie de prova, né, a exibição de documento ou de coisa, a próxima prova, próxima espécie que nós vamos ver, tá? Talvez seja a que tenha mais elementos aí, né? Que é a prova documental. Que seria então uma prova documental, né? Seria todo e qualquer documento. A ata notarial que nós vimos ali, apesar de o código dar uma ênfase, né, colocá-la como uma modalidade de prova separada, tá? Ela também vai ser uma prova documental, porque ela vai ser um documento escrito, tá? Então seria aí uma subdivisão, uma subcategoria especial da prova documental. Via de regra, tá? Como nós já vimos no primeiro bimestre, a prova documental, ela pode vir, ela pode e deve vir na minha petição inicial. Então, quando eu formulo a minha petição inicial, eu já tenho de trazer todos os documentos aptos a comprovar a minha situação fática. Então, um acidente de trânsito. Pô, bati o carro. Eu tenho que trazer ali o documento, o registro de licenciamento do veículo para demonstrar que eu sou o proprietário. Tem que trazer ali os documentos, os orçamentos, né? A nota fiscal do conserto. Foi feito um boletim de ocorrência, um boletim de acidente. Tenho que trazer esse documento também na petição inicial. Eu tirei fotos do acidente, tirei fotos do meu carro avariado, né? Essas fotos, elas também vão ser documentos. Então, elas também têm de ser juntadas com a minha petição inicial. Um vídeo, uma filmagem, de repente tinha uma câmera, né, sei lá, eu estava fazendo um passeio, estava filmando alguma coisa e acabou batendo o carro, já junto com a minha petição inicial. O réu, a mesma coisa, né? Ah, vou demonstrar aqui as minhas alegações, né? Vou então utilizar a minha prova documental. Eu posso aí trazer documentos dizendo que na verdade o meu carro foi avariado. Então, eu trago ali os meus orçamentos, a minha nota fiscal, as minhas fotos, né, na minha contestação. Então, o momento
propício, adequado para que eu traga uma prova documental é na minha fase postulatória. Ou seja, petição inicial ou na minha contestação. Ah, professor, estamos discutindo valores. Parte está cobrando R$ 1.500 e eu estou dizendo que o valor do dano dela é de R$ 1.000. Eu trago a minha conta-prova, pego as fotos, pego os orçamentos que ele fez, levo em outras oficinas e trago os orçamentos dessas outras oficinas. Ou, né, é, mas eu paguei isso na via administrativa, excelência. Aqui, ó, é um fato instintivo do direito. Ó, eu paguei aqui, ó, a parte me apresentou essa nota fiscal, eu paguei. Tá aqui um recibo, né? Nós fizemos um acordo, tá aqui o acordo, né, entabulado, que eu ia pagar R$ 1.000, e tá aqui o recibo, que a pessoa atesta que recebeu os R$ 1.000. Ou seja, a minha obrigação para com ela, eu quitei, não há o que ser cobrado. Ou, um outro exemplo, a parte vem. Ó, o ente público aqui, um município, União, um Estado, tá, me cobrou um tributo. Esse tributo eu paguei, mas foi pago a maior. Então eu paguei a maior R$ 1.000. Então eu quero com juros, correções, etc., vai dar 1.200. O poder público vai impugnar, né, aí aqui a parte já traz um cálculo, né, demonstrando que esses R$ 1.000 viraram 1.200. Parte contrária, não. O ente público, quando ele vai apresentar a sua contestação, ele diz, não dá 1.200, dá 1.100. Ele também traz o seu cálculo feito pela contadoria, demonstrando que a parte atualizou de forma errada, ou usou data errada, ou usou juros de forma errada, ou usou índice de correção errado. Então, em vez de regra, este é o momento de se apresentar provas. Provas documentais. Ah, professor, mas o senhor falou aqui que o autor ele vai questionar, vai impugnar os documentos trazidos pela outra parte na contestação. Sim, verdade. Da mesma forma, pessoal, que a parte autora ela vai apresentar a sua impugnação aos documentos quando ela faz a sua réplica ou que também é chamado de impugnação à contestação. Então a parte entra alegando, dizendo lá, pedindo os 1.500. A parte, o réu, ele fala assim, não, eu não devo 1.500, eu devo 1.000. Né? A parte autora, então, vai ter o momento de se manifestar quanto aos documentos juntados. Inclusive, quando nós vimos lá as providências preliminares, né, o juiz vai intimar a parte a autora para se manifestar na contestação, das preliminares alegadas, do mérito alegado e dos documentos juntados. Então vejam que aqui a parte autora vai ter o direito de se manifestar, de repente trazer algum documento, tá? Pugnando os documentos trazidos pelo réu, tá? Aqui, inclusive, em atendimento ao princípio constitucional e que também é trazido nos primeiros artigos do Código de Processo Civil, artigo 9 e 10, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Então, como eu falei para vocês, né, da questão da ata notarial ou de algum outro documento público, tá? Então, ele tem aí a sua força probante, né? Ele tem a sua prova, vai estar constado ali, a princípio, os fatos visualizados ou verificados pelo escrivão, pelo tabelião, né? Seja numa ata notarial ou seja em alguma outra situação, né? Às vezes você tem alguma situação que só é comprovada mediante um documento público, né? A propriedade de um imóvel, que é pela matrícula, o casamento, que é através de uma certidão de casamento, o nascimento de alguém, ou o óbito pela certidão de nascimento ou pela certidão de óbito, são documentos que demonstram um fato, seja a propriedade, seja o matrimônio, seja o nascimento com vida, ou a morte, o início e o fim da vida de uma determinada pessoa. Aí, tá, nós vamos ter um documento público. Ah, ele foi assinado por alguém que não deveria, ou seja, por alguém incompetente, que não tinha a capacidade, o poder de fazer aquele documento, ou não seguiu as suas formalidades legais. Né? Vamos colocar aqui, talvez, é um documento público, o professor vai fazer uma procuração pública, a gente pode fazer uma procuração privada ou eu posso fazer uma procuração pública. Uma procuração pública em cartório, obrigatoriamente tem que ter a assinatura de testemunhas, no caso do professor, pela baixa acuidade visual. Não tendo o preenchimento desta formalidade legal, não é que o documento vai ser nulo, mas ele vai ter a mesma validade de um documento particular, de um documento privado. Então, se de repente é uma situação que eu só consigo fazer essa procuração, essa pessoa só ser meu mandatário, se o documento for um documento que tenha todos os requisitos de um documento público, ele não vai ter validade. Eu vou ter que fazer outro documento, outra documentação, que daí sim vá preencher toda os requisitos que demonstre efetivamente que aquele documento efetivamente é um documento público. Aí, tá, o código aqui vai trazer para nós algumas situações aí de telegrama, de radiograma, né? Ah, professor, isso daí não existe mais. Posso até concordar com vocês, mas quando o código ele começou a ser pensado, começou-se a ser elaborado, provavelmente existia e talvez ainda exista em lugares do país, né? Nós podemos dizer que não existe na nossa realidade. Nós vamos supor a realidade de algum lugar aí do Nordeste, do Norte, do Nordeste, que não existe acesso à internet, não existe acesso ao telefone, que tem que ter um telegrama, um radiograma. Aí então o código prevê também os regramentos, né, que isso é aceito como uma prova documental e ele coloca também a questão aí da prova ser tida como válida pela legislação. Aqui também vai colocar, tá, a questão dos livros empresariais. Então eu tenho uma empresa, eu tenho uma pessoa jurídica,
Se eu não me engano, vocês estão tendo aula de direito empresarial, né? Não sei se estão vendo, se já viram os tipos societários, que essas empresas elas têm que manter registro, né, seus balanços em livros. Esses livros, preenchido todos os seus requisitos, eles fazem prova da operação realizada pela empresa, pelo empresário, mesmo que não tenha uma assinatura. Nós vamos falar aí de um contrato, de um recibo, né? Alguns documentos exigem assinatura. Essa questão dos livros não se exige. E há situações, tá? O código vai colocar algumas situações aí, por exemplo, quando eu vou fazer sucessão, né, uma dissolução, uma liquidação de uma pessoa jurídica ou uma sucessão de sócios, né, esteja tendo uma discussão judicial sobre isso, aí é necessário a apresentação dos livros, né? Se esses livros forem físicos, pode-se tirar uma cópia e autenticá-los ou apresentar os próprios livros no processo. Normalmente, mais comum é a apresentação dos livros mesmo, tá? Junto ao cartório onde corre. Muito embora, tá? Eu coloquei os exemplos aí para vocês, que são os pontos que o código exige que esses livros estejam na íntegra. Porém, tá? Havendo uma discussão judicial sobre alguma outra situação e se julgue pertinente a apresentação dos livros de forma parcial ou de forma total, a requerimento das partes ou de ofício, o juiz também pode pedir que a parte apresente esses documentos. Né? A pessoa está pedindo aí uma isenção tributária, uma imunidade tributária, ou está discutindo que aquele tributo não utilizou a base de cálculo, não usou o lançamento correto. Uma perícia, talvez, que nós vamos ver mais daqui a pouco, seja necessária a apresentação de todos esses livros contábeis ou parte desses livros. Então, o juiz pode determinar que esses documentos sejam apresentados para o processo. Aí, tá? Nós temos alguns pontos aí, né? Por exemplo, tá? A questão da fé ou da veracidade ou da legitimidade do documento, ela cessa, tá? Quando ficar comprovada alguma falsidade. Então, aqui a falsidade ela vai ser quando o documento não é verdadeiro ou quando o documento verdadeiro for alterado ou adulterado. Isso quando for documento público, né? Ou do documento privado, documento particular, quando o documento for impugnado, ou, né, que seja, eu assinei um documento em branco, então eu só coloquei minha assinatura lá e tenha conteúdo abusivo, né? Ou eu assinei um documento, um contrato, tinha as cláusulas lá e de repente apareceu palavras novas nessa cláusula que de uma versão para outra do contrato, né, que fica uma versão com uma parte, uma versão com a outra, essas cláusulas não batem, porque essas palavras foram adicionadas posteriormente.
Aí, a questão da falsidade, tá? Quem deve comprovar a falsidade ou o preenchimento abusivo é quem alega que isso aconteceu. Ou, quando eu estou questionando a impugnação da autenticidade, se aquele documento é autêntico ou não, aí a quem produziu o documento cabe o ônus de provar que o documento é verdadeiro. Aí, tá? O código vai nos trazer como é que funciona o procedimento da questão da falsidade. Então, né, como eu disse para vocês, o réu ele tem que impugnar o documento na contestação, o autor na réplica. Então, neste momento é que cabe a essas partes impugnarem, né, dizerem que aquele documento é falso ou que aquele documento não é verdadeiro, ou impugnar a própria autenticidade do documento, dizendo que ele não é autêntico, que ele não possui validade, e já trazer em tese as provas, né, que queiram produzir, que queiram demonstrar que aquele documento não é válido, não é autêntico, não é verdadeiro. Aí, aqui, tá? A questão da falsidade, ela vai ser uma situação incidental. Então, arguir aqui a falsidade desse documento, né? A outra parte vai se manifestar dizendo, alegando, defendendo que o documento não é falso, ou concordando que o documento é falso, e concordando em retirar o documento do processo. Caso não, vai ser realizada uma perícia para verificar a autenticidade, a veracidade ou a falsidade daquele documento, tá? E o juiz vai fazer uma decisão incidental, uma decisão interlocutória, uma situação que cabe agravo. A não ser que, tá, a parte peça que essa questão de veracidade ou de falsidade seja questão vinculada ao mérito da questão. Ah, a minha, né, eu não assinei isso, eu não recebi isso, então eu não fiz esse contrato é nulo, eu não tenho essa obrigação, eu quero que seja julgado procedente ou que seja julgado improcedente através da declaração de nulidade pela falsidade. Aqui, então, o juiz vai ter que analisar na sentença e daí vai caber apelação em cima dessa decisão judicial. Aí, tá? Reiterando mais uma vez aqui, o artigo 434 diz aí que o documento ele tem que vir com a inicial ou com a contestação, né? E se for aí uma representação cinematográfica ou fonográfica, tem que vir neste momento, mas a sua exibição, caso solicitado por uma das partes, será realizada em audiência de instrução. Aí o código, pessoal, vai trazer aqui que é lícito a qualquer das partes trazer documentos novos para demonstrar fatos que ocorreram após a propositura da ação ou para contrapor o que foi produzido nos autos, tá? Então, eu tenho ali uma situação que, como eu mencionei para vocês, o, o autor, quando faz a sua impugnação, ele traz um documento novo, né, para contrapor o documento que o réu apresentou na sua contestação, que ele vai poder, e daí o réu ele vai ter o direito de ser intimado
para exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa. Aqui também, tá? Vai ser possível a juntada de documentos formados posteriormente à entrada da ação ou da apresentação da contestação, bem, bem como aqueles que se tornaram conhecidos ou acessíveis em momento posterior à inicial ou à contestação, comprovando daí, né, trazendo alegações, trazendo suas teses, do porquê que esse documento não foi juntado antes. Ah, eu não o conheci, mas como você não o conhecia? Não, a parte só trouxe para mim agora, porque, enfim, estava em posse de outra pessoa, só conseguiu agora, né? Então, alega-se essa questão, e daí a parte, o advogado vai juntar, sendo juntado, aí o juiz vai ponderar a questão dessa conduta, vai verificar se aceita ou não, ou se intimando a outra parte para se manifestar sempre quando houver uma juntada de um documento. Então, aí, quando a parte contrária juntar um documento, eu vou ser intimado para impugnar ou a admissibilidade desse documento, impugnar a autenticidade do documento, suscitar a falsidade e manifestar sobre o conteúdo. Então, tá? A parte juntou um documento no curso do processo, que não estava na inicial, não estava na contestação, não estava na réplica. A parte contrária é intimada nos termos aí desse artigo, do 436, e ela vai poder se manifestar. Olha, seu juiz, não, esse documento não pode ser admitido porque ele é extemporâneo. Não tem nenhuma demonstração de que esse documento se formou depois, não tem nenhuma comprovação que a parte não conhecia ou não podia juntar esse documento antes e agora pode, né? Posso questionar a autenticidade. Ah, é uma foto, mas essa foto ela é extemporânea. O fato aconteceu 2 anos, há 2 anos e a foto é recente, né? Dá para ver que não coincide ou demonstra a situação da parte como ela está hoje. Ou posso questionar aí o mérito, né? Também apontando aí situações de que esse documento não prova, não defende, né? Não é capaz de convencer do que a parte está alegando realmente aconteceu ou não. Aí, tá? Sempre que for necessário a juntada de um documento que esteja em posse, talvez do município, talvez não, que esteja em posse ou de um ente público, município, órgão de trânsito, a União, são partes que não são do processo, o juiz solicitará, né, a qualquer momento, que esses documentos sejam trazidos aos autos, né? Que então vai ser uma questão de solicitar que esse documento venha ao processo. E aí, pessoal, nós vamos ter a última modalidade de prova que nós vamos ver hoje, que é a prova pericial. Quando ocorre uma prova pericial? Então, ocorre quando eu precisar comprovar alguma situação que eu precise de uma pessoa especializada, uma pessoa com uma expertise, uma técnica diferente. Opa, aconteceu um erro médico. Ou ninguém é médico, nem a parte, nem o réu, nem o juiz. Então eu preciso que um médico seja nomeado para avaliar, para analisar se aconteceu ou não o erro médico. Estamos discutindo aqui uma situação
uma discussão ali, a sua casa avançou, ou meu terreno era maior, mas você pegou parte do meu terreno, ou o contrário. Opa, vamos produzir uma prova, um engenheiro, uma pessoa que possua o conhecimento específico da matéria. O juiz ele pode pugnar, né, caso ele verifique aí que essa prova ela é desnecessária, assim como toda e qualquer outra prova, o juiz pode indeferir. Deferindo aqui a prova pericial, né, ele vai intimar o perito apresentar a proposta de honorários. Essa questão aqui ela é complexa, né? Tem aqui o custo da minha hora, etc. Vai dar R$ 10.000 essa perícia médica. Apresentada a proposta de honorários, as partes vão ser intimadas para impugnar a proposta de honorários. Tá? Quando o juiz nomear o perito, as partes também vão ser intimadas para apresentar assistente técnico. O juiz nomeou um médico aqui para fazer a perícia, mas eu quero indicar o meu médico também, né? Eu tenho um médico de confiança, então eu vou indicar o meu médico que vai ser o meu assistente técnico. E eu vou apresentar os meus quesitos, as minhas perguntas que eu quero que o perito me responda. Então, as minhas dúvidas são essas. Aconteceu erro médico? Não aconteceu? Conduta foi feita com imprudência, imperícia, ou foi feita com prudência, com perícia? A parte seguiu todos os comandos de pré-operatório, pós-operatório, não seguiu. Então, isto são os quesitos. O juiz pode deferir, pode indeferir os quesitos. Tá? Aí, o e também pode alegar aqui impedimento ou suspeição do perito. Tá? Então, o perito, eu posso questionar que ele é impedido, que ele é suspeito. Quando a parte indica um assistente técnico, aí o assistente técnico, como é alguém de confiança, não há ser pugnado, como ser questionado, se ele é impedido ou se ele é suspeito, até porque ele é de confiança, não vou indicar ninguém aí que não seja de minha confiança. Aí cabe ao perito responder o laudo, apresentar o laudo, respondendo os quesitos, fazendo uma avaliação e fazendo uma conclusão. Se a perícia for inconclusiva, o juiz pode nomear um novo perito. Apresentado o laudo pericial, as partes vão ser intimadas, os assistentes técnicos vão poder apresentar seus pareceres, as partes também vão poder apresentar quesitos complementares, aí o perito vai apresentar laudo pericial complementar. Tá? Professor, quem é que paga a perícia? Quem pediu. Se o autor pediu, ele paga. Se o réu pediu, ele paga. Está lá no artigo 80 entre 82 e seguintes ali do Código do Processo Civil. Professor, mas se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, então ela não paga, quem vai pagar é a outra parte se for vencida ou o poder que aquele ente, aquele poder judiciário se vincular. Se é uma ação que corre no judiciário estadual, o Estado, no exemplo nosso, o Paraná, ou, se for um processo que corre na Justiça Federal, ficará a cargo da União. Professor, mas aí ele apresentou o laudo, teve quesito complementar, teve laudo complementar, ainda ficou dúvidas. As partes podem pedir para ouvir o perito e os assistentes técnicos em audiência. O juiz pode deferir ou pode indeferir da mesma forma. E aí você vai ter N modalidades de perícia. Coloquei o exemplo de uma perícia médica, posso ter uma perícia odontológica, uma perícia de engenharia, de arquitetura, uma perícia contábil, né? Discussão aí se eu paguei o tributo correto, se eu não paguei, eu vou nomear um contador, um administrador como perito, tá? Quando a parte requerer.
Aí a parte, o perito apresenta propósito de honorários, a parte intimada para fazer o depósito. O juiz pode autorizar o levantamento de 50% antes do início dos trabalhos pelo perito e o levantamento do remanescente após apresentação do laudo e do laudo complementar. Aí, então, pessoal, a respeito, tá, dessa primeira parte sobre produção de provas, sobre ato notarial, prova documental, exibição de documento, prova pericial e inspeção, era isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Então, Não, pessoal, tranquilo. a gente se vê na próxima aula. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Então,